de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia fechada é apenas um livro, mas quando você abre ela assim, para você ler, para você ouvir alguém lendo o que está escrito, é a boca de Deus falando com a gente. Então, sempre que nós estivermos na casa do Senhor, é importante ler a palavra de Deus, como foi lido aqui. Por quê? Porque é na palavra de Deus que tem histórias, é na palavra de Deus que tem a direção, que tem a voz de Deus para a nossa vida e para o nosso futuro. Quem tem menos de 10 anos aqui? Quem tem mais de 10? Olha, tem bastante gente que tem menos de 10. Quem tem menos de 10 tem a vida inteira pela frente. Quem tem mais de 10 também, né, gente? Amém, amém. E vocês viram que está tudo lindo, não é? Tem uma arca bem grande aqui, que já está dizendo sobre qual história da Bíblia que nós vamos falar. Mas eu quero começar falando para vocês lá do comecinho, de quando Deus criou todas as coisas. Eu quero começar mostrando para vocês esse visual aqui, ó. Você está vendo que é um círculo? É assim justamente porque ele fala de Deus, como Deus é. Ele é assim, ó, não tem começo, não tem meio e não tem fim. Deus, ele é perfeito, Deus, ele é santo e Deus, ele é eterno. Deus sempre existiu. Mas a palavra de Deus ensina que Deus, ele por amor, ele criou todas as coisas. O que Deus criou? Deus criou o planeta, Deus criou os animais, Deus criou a floresta, Deus criou tudo que existe. E a Bíblia também diz que Deus criou o homem e a mulher, o menino e a menina, macho e fêmea Deus criou. Deus criou todas as coisas, mas Deus não mora na terra. Deus é santo. Deus mora onde? Deus mora no céu. Deus mora no céu, porque Ele é santo. Mas a palavra de Deus diz que Deus, Ele nos ama. E quando Deus fez o homem e a mulher, Ele fez o homem e a mulher para andar à imagem e semelhança dEle. Ele fez o homem e a mulher para ser como Ele. Mas a palavra de Deus fala que lá no começo, o primeiro homem, a primeira mulher, que se chamava Adão e Eva, pecaram. Eles desobedeceram a palavra de Deus, a ordem que Deus havia dado. E por causa da desobediência entrou o pecado no mundo. O que é o pecado? O pecado, ele é tudo aquilo que eu penso na minha mente que não agrada a Deus. Por exemplo, quem pode citar um exemplo de um pecado que é um pensamento que não agrada a Deus? Vou falar pensar mal do colega. Será que isso agrada a Deus? Não. Pensar mal de alguém, desejar o mal de alguma pessoa, é um pensamento que não agrada a Deus. A Bíblia também fala sobre o pecado ser tudo aquilo que o meu olho olha, que não agrada a Deus. Por exemplo, as coisas que eu olho na internet, as coisas que eu olho no Facebook, as coisas que eu olho nos vídeos do TikTok, eu ia falar toque. Os vídeos do TikTok que são coisas impuras, são coisas maliciosas, isso agrada a Deus? Não. A palavra de Deus também fala que pecado é tudo aquilo que eu escuto que não agrada os ouvidos do Senhor. Por exemplo, ouvir palavrão é algo que agrada o ouvido de Deus? E um xingamento na boca de uma criança agrada o ouvido de Deus? E uma desobediência, uma gritaria no ouvido de Deus agrada? Não. Então tudo aquilo que não agrada a Deus. E a palavra de Deus também fala que da minha boca não pode sair palavras que não agradam a Deus. Por exemplo, xingamentos, palavrão, você falar mal de alguém, fofocar. Será que tem gente Tem. Mas isso agrada a Deus? Não. Aí eu lembrei
musiquinha que fala assim, eu acho que vocês conhecem. Cuidado, boquinha, o que fala. Não é assim? Cuidado. Quem sabe? Quem sabe? Canta, me ajuda. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, boquinha, o que fala. O Criador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, o que fala. Então o pecado é uma coisa muito triste, porque o pecado é algo que não agrada ao Senhor. E você sabe que às vezes as pessoas cometem pecado pegando as coisas dos outros, tirando aquilo que não é seu. E isso não agrada o coração de Deus. Uma pessoa que pega uma coisa que não é dela é chamada de ladrão. Ladrão, ladrão, ele veio para isso, para tirar as coisas dos outros, para matar, para roubar, para destruir. E não agrada a Deus. Uma outra coisa que não agrada a Deus é eu ter no meu coração um sentimento, uma emoção, por exemplo, uma emoção de ira. Sabe quando você fica assim, irado, quer chutar a cadeira do colega, quer chutar o pé do colega, quem aqui já chutou a perna do colega na escola? Meu Deus do céu, será que isso agrada o coração de Deus? Não agrada o coração de Deus. Então o pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. E nós, e a palavra de Deus fala que quando Adão e Eva e as pessoas que viviam naquela época, depois que entrou o pecado, começaram a ficar com seus corações assim, ó. Porque o pecado deixa o coração assim, triste, perturbado, sofrendo o tempo todo. E as pessoas viviam nesse estado de sofrimento e perturbação. Mas sabe o que aconteceu? Deus olhou para a terra e Deus viu que as pessoas estavam desse jeito. E o Senhor falou, essas pessoas não têm mais de condição, eu me arrependo de ter feito, porque as pessoas são más, as pessoas desobedecem, as crianças desobedecem aos seus pais, aos seus professores, aos seus avós. As pessoas brigam, se batem, se machucam, se ofendem, se matam. Deus falou assim, essas pessoas não podem continuar desse jeito, porque elas vão encher a terra de gente má. E Deus então ficou tão triste com as pessoas, porque elas estavam assim, nessa condição de pecado, que Deus então decidiu destruir a terra com uma grande chuva. Mas não era só uma chuva, sabe quando chove bem forte e às vezes até tem trovão, tem raio? Quem já ficou com medo de trovão e de raio? Então, mas não era uma chuva assim, era uma chuva que se chamava dilúvio. Era uma chuva tão forte, tão grande, que iria inundar toda a terra e destruir o mundo. Mas Deus olhou para a terra e entre todas aquelas pessoas que tinha um coração pecador, mas Deus achou um homem que tinha temor, um homem que era misericordioso, um homem que amava a Deus, e ele fazia diferença, porque ele ensinava os filhos dele, ensinava as noras, as esposas dos filhos dele, e ensinava a esposa dele também a amar e adorar a Deus. Então Deus olhou para a terra e olhou para aquele homem e falou, esse homem não pode ser destruído, porque este homem é diferente. Então a Bíblia diz que mesmo sendo ele pecador, Deus achou graça, Deus teve misericórdia de Noé. E aí a Bíblia diz então que Deus chamou Noé para uma grande missão. Deus falou para Noé, que ele viu que Noé era um homem justo e reto, um homem honesto, uma pessoa correta, e Deus falou para ele então que ele tinha que fazer uma grande construção para colocar todos os
demais. Sabe o tamanho daquela construção que Deus pediu para Noé fazer? Era tão grande, que caberia num grande estádio, um ginásio de futebol, um grande campo. Quem conhece aqui um campo de futebol? Pois era daquele tamanho, bem grande. E o nome da construção era a arca. Olha ela aqui, que lindona, tá quase lá, quase do tamanho, ó, quase do tamanho do altar. Por que Deus pediu para fazer uma construção tão grande? Porque Deus queria que Noé colocasse todos os animais de casal, de par em par, um casal de animais, um macho e uma fêmea, para depois reproduzir e encher a terra de animais de novo. E a palavra de Deus diz que Noé ficou trabalhando para construir essa arca. Deixa eu mostrar a minha arquinha aqui, você tem uma bonitinha aí, mas eu também trouxe uma, olha só que bonitinha a minha. Noé ficou construindo essa grande arca, um barco grande, do tamanho de um campo de futebol, por 100 anos. Era uma coisa muito difícil, não foi uma coisa para fazer hoje e está pronto amanhã. Não era uma coisa para cortar a árvore e serrar a madeira e semana que vem está pronto. Não, foi um teste de ansiedade, foi um teste de paciência, foi um teste de habilidade. Noé tinha que ser corajoso, paciente e confiar na promessa de Deus. E aí a Bíblia diz que Noé ficou construindo, era uma coisa muito difícil de se fazer. Mas a palavra de Deus também fala de uma pessoa que veio na terra para fazer uma coisa muito difícil. O nome dele é Jesus Cristo. Quem já ouviu falar sobre Jesus? Olha, Jesus também veio na terra para construir, para fazer uma missão muito difícil. A Bíblia diz que por causa dos pecados das pessoas, Jesus teve que ser enviado à terra para nascer entre nós. E a Bíblia diz que Jesus nasceu assim, ó, como um bebê. Quem aqui nasceu como um bebezinho? Ninguém nasceu adulto, né? Só o Adão. Todo mundo nasceu como um bebê. Jesus também nasceu como um bebê. E a Bíblia diz que ele cresceu igual você. Ele teve 2 anos, ele teve 5 anos, ele aprendeu a ler, a escrever, ele também aprendia a Bíblia, a palavra de Deus. Ele teve 12 anos, ele também ia à igreja, no culto das crianças, amém? Jesus também ia, a mãe dele levava, o pai levava também. Mas aí a Bíblia diz que Jesus veio, mas ele andou entre todas as pessoas da terra e ele era como Deus. Está vendo aqui esse círculo? Jesus, ele é santo, perfeito. Jesus, ele é eterno. Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus não pecou e ele veio para cumprir a missão dele, uma coisa muito difícil, que era morrer na cruz do Calvário por causa de todos os pecados das pessoas, para nos salvar. Então, quando Jesus morreu na cruz, o corpo dele foi colocado no sepulcro. Mas ele não ficou no sepulcro, a morte não pôde segurar Jesus, sabe por quê? Porque Jesus não tinha pecado, Jesus era santo e é perfeito, eterno e santo de Deus. Então a Bíblia diz que no 3º dia Jesus ressuscitou e ele cumpriu a missão difícil dele. Jesus cumpriu a missão. Noé cumpriu a missão difícil, crianças? Sim ou não? Sim. Agora, naquele tempo de Noé, as pessoas não acreditavam quando Noé falava, vai chover. As pessoas não acreditavam quando Noé falava assim, vai ter dilúvio, vai ter muita água, vai inundar a terra, as pessoas vão morrer afogadas. Sabe o que as pessoas faziam com Noé? As pessoas zombavam de Noé, as pessoas riam de Noé. Por quê? Porque as pessoas não acreditavam que a promessa de Deus era verdadeira. Mas a Bíblia diz, e a Bíblia é a palavra de Deus.
a sua família entrou Noé e a sua esposa, entrou os 3 filhos de Noé e as 3 noras. Eles entraram aonde? Dentro da... juntamente com os animais. Deus fechou a porta da arca. Não foi Noé que fechou a porta da arca. Talvez se alguém batesse do lado de fora, Noé ia falar: entra, pode entrar. Mas acontece que Deus deu um prazo, um limite. Tem que confiar, tem que acreditar na promessa, porque tudo que Deus fala vai acontecer. Tudo que Deus diz é verdade. Então Noé entrou com sua esposa, com seus 3 meninos e as esposas dos seus filhos. Mas Deus fechou a porta do lado de fora. A Bíblia diz que o Senhor acabou o prazo, o Senhor falou: fechou a porta e não dá mais para entrar. Quem creu na promessa vai viver. Quem não creu, infelizmente, vai ser condenado. Aí a Bíblia diz que quando Noé, os seus filhos, estava dentro da arca, o que aconteceu? Começou. Imagina o desespero de quem não acreditou. As pessoas que não acreditaram na promessa de que viria uma grande chuva, de que viria o dilúvio, começaram a se desesperar. Imagina o coração daquelas pessoas de medo. Imagina, mas então Noé foi salvo com a sua família, ficou dentro da arca, protegido da chuva, protegido do temporal lá fora, protegido do dilúvio, dos raios e trovões. E a Bíblia diz que antes Deus havia esperado uma semana para fazer chover, para ver se alguém se arrependia. Ninguém acreditou, só Noé e a sua família foi salvo. Noé e a sua família foi salvo porque eles acreditaram na promessa. A promessa de salvação. A promessa de salvação, ela é para todo aquele que crê. A Bíblia fala lá no livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 31, que se você acreditar, você e a sua família será salvo. Noé acreditou. E essa promessa é para nós hoje também. Porque quando Jesus, ele subiu para morar com Deus no céu, sabe qual era o desejo de Jesus? Não é ficar morando lá no céu. Jesus, ele quer vir morar onde? No meu? Quem gostaria de abrir o coração para Jesus e falar: Jesus, mora no meu coração. Mora no meu coração. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós precisamos agora continuar buscando ao Senhor, continuar buscando a palavra. Por quê? Porque nós temos uma promessa. Qual que é a promessa? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia. Alguém pode dizer amém? Amém. Alguém pode dizer glória a Deus? Amém. Porque Deus é o Deus da promessa. E Ele enviou Jesus para você acreditar que se você crê que Ele é o Filho de Deus, você pode ser salvo. Olha, galerinha, vou falar uma coisa para vocês. Foi difícil para Noé, mas Noé acreditou. E Noé levou a família dele a acreditar também. Isso que Deus quer que você faça. Aqui hoje você pode também aprender essa palavra e compartilhar com a sua família. Você pode chegar na sua casa e falar: olha, teve um homem com uma família inteira que acreditou na promessa da palavra de Deus e foi salvo.
Então, mãe, então, pai, se nós acreditarmos na palavra de Deus, se nós acreditarmos em Jesus como Senhor, Salvador da nossa vida, nós também podemos ser salvos, porque está escrito na Bíblia. Amém? E a Bíblia é a verdade. Mas naquele tempo, quando Noé saiu, depois de 1 ano, olha quanto tempo Noé ficou dentro da arca. Quanto tempo? Jesus amado, as ondas vinham, levavam o barcão, porque era uma grande arca. E Noé lá dentro, acreditando, não vamos morrer, nós seremos salvos, o Senhor está conosco até o fim, Ele não desampara, Ele não vai deixar o barco virar, Ele vai guardar a nossa vida, Ele vai guardar a nossa família. Noé acreditando. Quem acredita aqui? Amém? Então, depois de 1 ano, Deus abriu a porta da arca. E Noé saiu para fora com a sua família. E sabe o que aconteceu? Noé construiu um grande altar. Noé era um homem que amava a Deus. E nessa época, as pessoas não tinham igreja como hoje. Olha que igreja linda. Quem já é membro aqui dessa igreja aqui? Quem vem aqui todo culto? Ai, que delícia. Olha que igreja linda. Nessa época de Noé não tinha igreja, não tinha um lugar assim lindo que você vinha e tinha uma Bíblia para você ler e tinha um visual bonito para você olhar. Como que as pessoas adoravam a Deus? Elas construíam um altar de pedra e elas colocavam animais para sacrifício. Noé fez a mesma coisa, porque era a forma de adorar a Deus. O animal era uma oferta, e depois ele orava, e ele cantava louvores. Quem orou aqui hoje? Amém? Quem cantou aqui hoje? Olha, você está fazendo igual Noé. Mas Noé colocou o animal para sacrificar, uma oferta para Deus. E ali Noé agradeceu. Eu acredito que Noé cantou aquela canção assim, sabe? Eu não sei cantar não, mas ela me vem à mente quando eu lembro desse momento na vida de Noé, que ele diz assim: te agradeço por minha família. Quem sabe essa canção, sabe? Te agradeço no meu lar, pelas bênçãos de Deus no meu lar. Noé cantou, Noé orou, Noé ofertou, Noé disse: obrigado, Senhor, porque eu acreditei e o Senhor cumpriu a sua promessa. Era assim. Mas quando Deus olhou aquela coisa linda que Noé estava fazendo, Noé estava ali junto com a sua família, adorando no altar. Noé levou a esposa dele, levou os filhos dele, levou as esposas dos filhos, toda aquela família. Ó, vamos contar: Noé, a esposa, o filho, o outro filho, o terceiro filho, a nora, mais uma nora, mais uma nora. Quantas pessoas deu? 8. Que família enorme, uma igreja. Ele levou toda a família dele para onde? Para o altar. Olha que lindo, gente. Na presença do Cordeiro, do sacrifício. Ali, quando Deus olhou para a terra e viu Noé, que a primeira coisa que ele fez não foi sair correndo e dizer: graças a Deus me livrei desse barco, graças a Deus me livrei dessa arca. Não, ele disse: vamos fazer um altar para levar a nossa família para adorar a Deus. Aleluia. Alguém pode dizer aleluia? Eu digo aleluia, você diz glória a Deus. Então, aleluia! Que coisa linda que é quando um menino, quando uma menina entende que o altar é o lugar de levar o seu coração e também a sua família.
É na casa de Deus que o Senhor quer te encontrar, criança. Talvez você tenha aqui 3 anos, 5 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos, 13 anos, 15, não importa a sua idade. Aonde Deus quer te encontrar? No altar, na presença de Deus, aprendendo a sua palavra, servindo a Ele com todo o seu coração. Ai, que lindo! E aí a Bíblia diz que na hora que ele viu, coisa mais linda o que Noé estava fazendo, sabe o que Deus falou? Deus fez uma outra promessa. Deus fez uma aliança, Deus fez um pacto com Noé, Deus fez um acordo, Deus prometeu uma coisa linda para Noé. Deus falou assim: nunca mais eu vou destruir a terra com água, nunca mais eu vou destruir as pessoas com água. Deus então, como sinal da promessa que ele fez para Noé, ele colocou no céu um marco. Quem sabe o que é isso? É o arco da aliança. Fala comigo, arco da aliança. É o arco da aliança. É o sinal da promessa. Quem já viu um arco assim no céu quando chove? Toda vez que chove, nasce o sol, a nuvem sai da frente do sol, você vai ver brilhar o arco da aliança. É como Deus está dizendo para você: meus filhinhos, confia, meus filhinhos, sejam corajosos, meus filhinhos, não tenham medo, eu estou com vocês. Ai, que lindo nosso Deus! É uma promessa para mim e para você. Naqueles dias, as pessoas adoravam a Deus, colocando um animal para sacrificar. Mas hoje nós não precisamos mais colocar um animal para sacrificar. Hoje, o nosso altar não precisa mais ter um animal ali machucado, dolorido, sacrificado. Por quê? Porque Jesus veio para morrer no nosso lugar por causa dos nossos pecados. O pecado era um problema. O pecado me separava de Deus. O pecado me tirava da arca. O pecado me tirava da promessa. O pecado rouba a minha vida da presença do Senhor. Mas a resposta de Deus é essa: Deus não amou mais Noé do que as outras pessoas. Deus amou o mundo inteiro. E o sinal de que Ele mandou todo mundo é esse: Ele enviou Jesus para nos resgatar, para nos salvar. Quantos creem no Senhor Jesus? Para nos salvar. Ele enviou Jesus para nos salvar. Você precisa ter um Salvador. O Salvador não é só carregar a Bíblia debaixo do braço. O Salvador não é só frequentar uma igreja. O Salvador, ele tem nome. Como é o nome dele? Jesus. E ele quer estar na sua vida, dentro do seu coração. Você precisa ter um Salvador, porque a promessa agora é que Jesus voltará. Do mesmo jeito que foi nos dias de Noé. De repente, Noé avisava, Noé falava, Noé dizia: vai chover, vai ter um grande dilúvio. As pessoas que não acreditavam vão morrer. Do mesmo jeito que era nos dias de Noé. Noé falava, Noé acreditava no que ele dizia, Noé esperava, mas as pessoas, não criam. As pessoas riam de Noé, chamavam Noé de louco.
doido esse velho, falando uma coisa dessa. Mas acontece que Noé tinha razão, porque tudo que Deus fala, Ele cumpre. E a promessa agora diz que Jesus, o Senhor, o Salvador do nosso coração, Ele voltará. Ele vem como? Igual a chuva. Ele vem na nuvem. Mas agora Ele vem para nos salvar. Oh, aleluia. Quem Ele vai salvar? Todo aquele que crê. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Será que tem alguém aqui que gostaria, alguém que diz assim para mim: eu acredito, pastora, eu creio de todo o meu coração e eu quero receber o Salvador da minha vida no meu coração e para sempre ser salvo com o Senhor? Quem gostaria? Levanta a tua mão para o céu assim para Jesus. Ai, que lindo, é. Então, todos vocês, agora vamos ficar todo mundo de pé, certo? Ai, que lindo. Todo aquele que quer ser salvo por Jesus e receber Ele no seu coração como Senhor e Salvador. Aí o que você vai fazer agora? Eu vou descer para ficar bem pertinho de você, tá? Porque eu gosto de ficar bem pertinho. Todos vocês que querem receber Jesus como Senhor e Salvador, você vai sair do seu lugar, você vai vir aqui, no altar, vem aqui, pertinho de Jesus. Todos vocês que querem receber Jesus como Senhor e Salvador, vem aqui, de frente para mim, vira de frente para mim. Vou pedir à equipe para vir auxiliar, de frente para mim, vira de frente para mim, para mim, de frente para mim, aqui assim, ó. Todo menino e menina, moço ou moça, homem ou mulher, que está aqui hoje e que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e ser salvo. Amém? Vamos confirmar, né? Coloca a mãozinha no coração. Ó, você vai falar comigo, tá? Fecha o olhinho. Se você não consegue fechar o olho, põe a mão no olho. Fecha esse olho aí. Põe a mãozinha no coração, a outra. Fala comigo assim, ó: Senhor meu Deus, nessa tarde, toda a igreja junto, vamos ajudá-los. Isso aqui é um momento mais precioso da vida de uma pessoa e de uma criança. Vamos dizer de novo: Senhor Jesus, nessa tarde, eu ouvi a tua palavra e eu creio no meu coração que Jesus é o Filho de Deus e Salvador. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu peço, escreve o meu nome, confirma o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, Espírito de Deus, venha morar no meu coração. Senhor, me ajuda, me liberta, me guia e me abençoa. Eu creio na tua promessa de salvação para mim e para a minha família. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ó, não sai do lugar, a gente não orou por você ainda, né? Volta para a cadeira então, vai. Agora levanta as mãozinhas para o céu. Senhor, em nome de Jesus, ajuda a equipe, auxilia eles a voltar para a cadeira. Levanta a mãozinha para o céu. Senhor, em nome de Jesus, Pai,
graças te damos por essa tarde, esse dia tão especial. Nosso desejo aqui é que a tua palavra, Senhor, marque o coração de cada criança, cada homem, mulher, adulto, moço, moça. Que o Senhor confirme os seus, pois eles te pertencem. Tua palavra diz que as crianças pertencem ao reino de Deus. Abençoa, Senhor, cada criança, cada família. Abençoa cada homem, mulher, moço ou moça nesse ambiente. Toda a equipe, os pastores dessa igreja. E que especialmente essa pessoa que colocou o Senhor Jesus verdadeiramente hoje no coração, que ela possa sair daqui marcada para sempre, salva, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Nós abençoamos a todos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Ele é maravilhoso. 4 conselhos para você. Tá? Quem quer um conselho? Quem quer 2? Quem quer 3? Vou dar 4. Só porque você pediu. Agora que eu coloquei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, como Noé, que levou a família para o altar, eu preciso aprender a orar. Como é que ora? Orar é o quê? Orar é falar com Deus. Noé falava com Deus. Sabe, é igual um telefone, que você liga e fala com alguém. A oração é o telefone do céu. Você fala com o papai do céu toda vez que você ora. Então, por que quando a gente vai orar, a gente precisa se concentrar, fechar o olhinho, às vezes até você precisa fechar suas mãozinhas assim, inclinar a sua cabeça. Por quê? Para se concentrar, para pensar em Deus e para falar somente com Ele. Então você vai aprender a orar, você vai continuar, e quem não vem vai começar a vir aonde? Na igreja. A igreja é a arca de Deus. Deus está avisando, Jesus voltará. Quem estiver na arca será salvo. E trazer a minha família também, amém? Agora, o terceiro conselho, você vai aprender a ler mas eu não sei ler. Mas você pode vir aqui à igreja, que as tias e os tios vai ler a palavra de Deus para você. Mas eu não consigo vir todos os cultos, mas você pode pedir a sua mãe para ler a Bíblia para você e conhecer as histórias maravilhosas que a palavra de Deus ensina. E o quarto e último conselho, compartilhar a palavra com outras pessoas. Quem é as primeiras pessoas que eu vou contar a história hoje? A minha família, os meus amigos e todas as pessoas que eu encontrar. Amém? Amém? Aplauda o Senhor Jesus, lindo e maravilhoso. Obrigada, Senhor. Quem gostou, dá like. Uhul! Vai fazer memorização? Vai fazer memorização ou você...